Ok, meus queridos, então, conforme combinado, estou elaborando aí mais uma videoaula para a gente ver como utilizar aí uma ferramenta da informática. Essas planilhas Excel, LibreOffice, podem ser utilizadas para a determinação aí das constantes da constante da mola desse experimento, né? Eu vou fazer no LibreOffice, mas muito provavelmente cada uma dessas funções que eu utilizar aqui deve ter uma função correspondente no Excel, e isso deve ser muito parecido, então vai ser fácil para vocês encontrarem e utilizarem da mesma forma que eu aqui, tá? No final dessa videoaula eu vou salvar esse arquivo no formato de planilha do Excel e vou subir para a minha página, tudo bem? Então vamos começar. A gente vai determinar aqui a constante da mola K por dois métodos, um derivado da lei de Hooke e o outro derivado dos nossos conceitos relativos aos movimentos harmônicos simples. Então vamos começar pela abordagem mais simples, que é a da lei de Hooke. Primeiramente nós vamos precisar determinar força, peso, que os massores acoplados aos suportes que estão registrados, cujos valores estão registrados, valores de massa, né, estão registrados aqui nessa coluna de dados, imprimiram aí ao conjunto, né? Então vamos lá, para determinar a força, vamos atribuir aí a essa célula o valor dessa, tá? Agora convertido em quilogramas, então precisaremos multiplicar pela potência 10 a menos 3, o que é feito através desse operador, e por fim nós precisamos multiplicar essa quantidade pela aceleração da gravidade de giro no local, 9,8 metros por segundo ao quadrado, e voilà! Esse é o valor da força em newtons devido a esses massores acoplados ao suporte. Se estendermos a seleção em as demais células, teremos replicação dessa operação para os demais dados. E tá aí. Eu acho que mais uma célula nós vamos obter um zero, tá certo? Então são esses os valores de força correspondentes a esses valores aí de massa, né? Esses os valores da força-peso correspondente a esses valores de massa. Agora, para poder concluir essa análise segundo a lei de Hooke, precisaremos do alongamento. Eu vou simplesmente converter o alongamento que está aqui registrado em centímetros para metros. Então é simplesmente atribuir a essa célula o valor da célula de alongamento convertido para metro. Então multiplicaremos esses valores por 10 a menos 2. Tá lá. Esse é o valor em metros do alongamento. E aí, expandindo a seleção para as demais células, teremos todos os valores correspondentes a esses alongamentos em metros, ok? E aí, com esses dois conjuntos de dados, nós já podemos produzir um gráfico, que pode ser obtido aqui, clicando no assistente de gráfico e selecionando o gráfico de dispersão. Vocês podem perceber então que todos esses pontos aí estão dispostos ao longo de uma reta, conforme esperado. Então nada de novo aí na determinação do gráfico, né? Ok, eu vou apagar esse gráfico e vou subir ele para o site depois. Então, por hora, bastaria para a gente constatar que os pontos estão realmente no torno de uma reta, né? Então, vou apagar esse gráfico por hora, que não vai nos interessar aqui. E nós vamos agora determinar o coeficiente angular. Determinação coeficiente angular, que no caso aqui da lei de Hooke, né? No caso da lei de Hooke vai ser o próprio K. Vou só expandir a largura dessa célula para o texto caber dentro dela. Então lembrando que aqui, né, nesse caso, o coeficiente angular já vai ser o próprio valor da constante da mola K. Como é que nós vamos fazer? Bom, primeiro, de acordo lá com aquelas ferramentas de estatística que a gente viu na aula 4 de estatística, nós vamos calcular primeiramente o desvio padrão da força. Como nós vamos fazer isso? Então nós vamos atribuir a esta célula a função desvio padrão, que vai estar aqui dentre as funções estatísticas. E aí você selecione o desvio padrão de P, que é o desvio padrão da população, já que nós vamos considerar todo o conjunto de dados e não uma amostra deles. Então, utilizando aí o assistente, vamos clicar aqui em próximo para selecionar
qual é o conjunto de dados que nós pretendemos usar. E aí é o conjunto de dados aí da força. E pronto, né? Temos aí o desvio padrão então da força já determinado. Para determinar aqui o desvio padrão no comprimento, podemos simplesmente estender a seleção para a célula adjacente, que ela vai replicar essa operação para esse conjunto de dados aqui. Ó. Opa, desculpa, né? Está replicando para outro conjunto de dados, então desculpa, então eu vou ter que... Ah, não, tá certo. Está replicando aí a operação para o conjunto de dados correspondente. Então, está aqui o desvio padrão do alongamento x. Precisaremos agora da correlação desses dois conjuntos de dados, então vamos atribuir a essa célula a função estatística correlação. Ok? E aí selecionaremos o primeiro conjunto de dados aí da variável aleatória dependente. Poderíamos ter selecionado já o conjunto de dados da variável aleatória independente, que é a correlação, porque a expressão da correlação, né? Na expressão da correlação, as variáveis aleatórias dependentes e independentes cumprem exatamente o mesmo papel, não é uma expressão que é simétrica, né? Você poderia trocar a variável aleatória independente pela variável aleatória independente, que o resultado seria o mesmo, não se alteraria. Então tá, vamos selecionar primeiro aí o conjunto de dados da força. Agora nós vamos selecionar o conjunto de dados aí do alongamento e pronto. Temos aí a correlação entre essas duas variáveis aleatórias e percebam que o valor está bem próximo de 1 como esperado. Então essa relação aí é diretamente proporcional e linear, né? Como havia de ser, né? E aí por fim nós vamos determinar o K, atribuindo a essa célula o produto da correlação por o desvio padrão da variável aleatória dependente, que é a força nesse caso, e dividir isso pelo desvio padrão da variável aleatória independente, e está aí o valor de K, utilizando-se métodos estatísticos e a lei de Hooke, né, como referencial teórico. Ok, legal. Agora a gente já pode partir para a determinação de K, utilizando métodos derivados do estudo do MHS, movimento harmônico simples, né? Então, primeiramente, precisaremos aí do período de uma das oscilações dadas em segundo, então simplesmente dividiremos aí o intervalo de tempo das 10 oscilações desse sistema, quando é deslocado da sua posição natural de equilíbrio e liberado, né? Então aqui nessas células nós registramos o período, na verdade, o intervalo de tempo de 10 oscilações. Então, se nós quisermos o período, vamos dividir isso por 10. Né? Vou dividir esta célula por 10. E expandindo a seleção para as demais, replicaremos essa operação para os demais dados. Então, está aí o período de cada uma dessas oscilações, né, desse sistema. Mas nós estamos em busca do período quadrado, que vai ser dado em segundos quadrados. Então, atribuiremos a esta célula o valor dessa célula elevado ao quadrado. O operador aí de potência no Excel e no LibreOffice é o centro circunflexo, tá, gente? Se após ele colocarmos 2, estaremos informando que a potência que tem que ser aplicada o 2, né? Estaremos elevando ao quadrado essas células. E aí, expandindo a seleção para as demais, replicaremos essa operação aos demais valores. Pronto, então temos já aqui o período quadrado das oscilações. Restará, portanto, apenas registrarmos a massa que foi acoplada em quilogramas. Então, atribuiremos a esta célula o valor desta célula, mas convertido para quilogramas. Então, multiplicaremos isso por 10 a menos 3, está lá o valor da massa em quilogramas. Expandindo a seleção para as demais células, teremos o valor em quilogramas de todos os demais dados. E aí já estamos em condição de fazer o gráfico, né, desse conjunto de dados. Vamos selecionar o assistente de gráficos e escolher o gráfico de dispersão, que vai nos mostrar que esses conjuntos, esses valores estão dispostos em torno de uma reta, com exceção desse primeiro valor aqui. O que pode ter acontecido é que, muito provavelmente, essa primeira medida aqui, do intervalo de 10 oscilações,
deve ter incorporado um erro, muito provavelmente o investigador deve ter contado errado, ou 9 ou 11 oscilações. Como esse ponto está para cima, ele muito provavelmente deve ter contado 11 oscilações na hora de medir, né? Então isso vai introduzir um erro nesse resultado aqui. A gente pode até depois fazer as contas excluindo-se esse ponto, né? Para ver se o resultado vai se aproximar mais do primeiro. Mas vamos fazer aqui a título de ilustração com todos os dados. Depois a gente faz essa correção. Então, já exibimos a relação gráfica dentre os dois conjuntos de dados. Eu vou apagá-la, porque por hora nós estamos interessados na determinação do coeficiente angular K. Desculpa, aqui já não vai ser o K, né? Ele vai ser 4π quadrado por K, então ainda não vai ser o valor de K, mais um valor relacionado a K, do qual nós vamos extrair a constante K. Então, como nós procedemos anteriormente, vamos fazer aqui o desvio padrão da variável aleatória dependente, que é no caso o período, ao quadrado, tá? Então, a esta célula nós vamos atribuir a função estatística de desvio padrão da população P desse conjunto de dados aqui. E temos então aí esse desvio padrão. Se quisermos o desvio padrão das massas, bastará estender a seleção para a célula adjacente, que a operação vai ser replicada para o outro conjunto de dados. Então, tá aí o desvio padrão da massa em quilogramas. E por fim, calcularemos aí a correlação utilizando o nosso assistente de funções. Então vamos selecionar aí dentre as funções estatísticas a função correlação e vamos usar esse assistente. Então, primeiramente selecionamos aí o conjunto de dados do período e depois o conjunto de dados da massa para obter a correlação. Vejam que essa correlação já foi um pouquinho menor, muito provavelmente por causa daquele primeiro valor que ficou fora da reta, né? Mas ainda está bem próximo de uma reta. Então agora vamos determinar o K. Primeiro, precisaremos determinar o coeficiente angular. Ele vai ser o produto da correlação pelo desvio padrão da variável aleatória dependente, que é o período quadrado, e isso nós dividiremos pelo desvio padrão da variável aleatória independente, que é a massa. Então tá aí. Esse é o coeficiente angular dessa reta do t quadrado contra n, mas ele ainda não é o valor de k, ele é 4π ao quadrado por k. Então, para determinar k, precisaremos dividir 4π ao quadrado. Então, vamos atribuir aí a essa célula, vamos atribuir aí a essa célula o valor 4π ao quadrado. A função que retorna o valor de π é a função π, tá? Se a gente não coloca nada dentro dos parênteses, ela vai retornar o valor de π com até 14 dígitos após a vírgula. Se a gente colocar aqui um número dentro desse parênteses, vai retornar o valor de π com, digamos, nós colocássemos aí 3 com 3 dígitos após a vírgula, 4 dígitos após a vírgula e assim por diante. Vamos aí usar toda a precisão que o programa puder nos oferecer. Então vamos usar os 14, que vai ser obtido sem colocar valor algum aí dentro dos parênteses, tá? E aí vamos elevar isso ao quadrado e vamos dividir isso pelo coeficiente angular. Aí, esse é o valor de K determinado pela fórmula, pelos métodos aí do MHS, né? Vamos fazer aqui um desvio padrão, um erro percentual entre os dois valores. Então nós vamos atribuir a essa célula essa diferença entre os valores de K. Opa, agora eu vou precisar aqui de um parêntese, senão nós vamos ter um erro. Então deixa eu colocar isso entre parênteses e nós vamos dividir isso pelo valor de referência. Eu vou escolher esse e para obter já o resultado em porcentagem, vou multiplicar isso por 100. Então foi um erro percentual de 10% entre esses dois valores. Agora
vai caber a vocês decidir qual dos dois métodos for o mais preciso. Então eu acho que essa aula já pode ser dada por encerrada aqui, ok? Estou à disposição de vocês pelo e-mail, pelo meu site, e até uma próxima, né? Obrigado, gente.